Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a alimentação animal e um balanço trazido pelo Sindicações de todo o ano de 2020. Então, adiantando para vocês, houve um crescimento de 5% em relação ao ano de 2019. Em 2020, somando todos os setores de ração, desde aves, suínos, bovinos, pets, piscicultura, né? A gente tem aí um montante de 81,5 milhões de toneladas de ração produzidas no ano de 2020. E aí agora, então, a gente fala das expectativas para 2021 e quem está aqui para trazer esses detalhes para a gente é o CEO do Sindicações, o Ariovaldo Zani. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo. Obrigado, Letícia, pela oportunidade aí de esclarecer, bater um papo com você e os seus espectadores. Ariovaldo, a gente teve esse crescimento de 5% no ano de 2020, né? A gente atingiu esse montante de 81,5 milhões de toneladas. O que foi o que mais puxou no ano de 2020? O que mais foi de expressivo, né? Qual setor que teve um pouco mais de crescimento no ano de 2020? Bom, falando em números absolutos, Letícia, a avicultura e a suinocultura, né? Principalmente a avicultura, que já tem uma base, né, de produção muito grande. E em números relativos, a aquicultura, né, que cresceu bastante mais uma vez, né? Basicamente, a situação as consequências da pandemia, né, até eu lamento, né, celebrar assim ou justificar assim, mas essa situação que tem aí trazido tanto prejuízo, né, principalmente à saúde, enfim, levado tanta gente, ela acabou causando uma modificação no comportamento, inclusive de consumo das pessoas, que fez com que aumentasse o ritmo, né, no consumo de proteína animal, e notadamente a carne de frango, aves e suínos, né, e por conta disso ela puxa, né, a indústria de alimentação animal que responde a esse estímulo, né? Então, basicamente, foram as linhas, né, da alimentação para animais de produção que se sobressaíram. Muito embora, é lógico, se você olhar o painel todo, a própria pecuária de corte também teve um crescimento razoável, né? Enfim, né? Todas as linhas, né, inclusive pet food, animais de companhia, cresceram mais de 10%. Então, realmente, esse cenário que ainda permanece, ele alavancou essa demanda no ano passado, embora nesse ano de 2021, apesar do cenário até estar recrudescendo, né, a questão da pandemia, nós talvez tenhamos um avanço, mas com um ritmo menor. Antes da gente falar dessas projeções para 2021, eu queria te perguntar se esse aumento de 5% que foi registrado em 2020, comparando com o desempenho do setor produtivo de rações em 2019, foi dentro do esperado esse aumento, ou foi maior, ou foi menor, Ariovaldo? Foi surpreendente, nos surpreendeu. Realmente, antes da declaração do estado pandêmico, né, no final ainda de 2019, a gente esperava um aumento, né, tinha uma expectativa da ordem de 4% em 2020. Com o avanço, né, a declaração da pandemia, os lockdowns, enfim, todo esse blá, blá, blá que a gente sabe muito bem que se deu em 2020, ainda no primeiro trimestre nós ficamos muito temerosos. A gente até apostava num retrocesso. Então, de 4%, a gente achou que poderia até retroceder. No entanto, né, a partir do segundo trimestre, né, as coisas começaram a mudar e o segundo semestre, né, foi muito forte, redundando nesse número que você comentou, de 5%. Então, foi uma surpresa agradável, né? Mas eu admito, né, o setor admite que realmente a expectativa não era essa, né? E a grande razão é a pandemia. Tem, evidentemente, os porquês, né? Foi a distribuição do auxílio emergencial, naquele valor e naquela número de parcelas
que acabou favorecendo muito. Muita gente passou a consumir proteína animal e também, né, por força da pandemia, problemas no exterior. Então, tradicionais importadores de proteína animal enfrentaram sérios problemas de suprimento. Aqueles que eram dos tradicionais clientes brasileiros, né? Brasil, lógico, mantendo, né, a sua a marca de confiança junto aos seus clientes, manteve as expedições e, por conta disso, ele acabou até surgiram oportunidades que o Brasil também acabou abocanhando. Então, foram os dois fatores, né, que aumento nas exportações de proteína animal e um aumento do consumo doméstico, que levou, né, essa maior demanda de proteína animal e, em consequência, da alimentação animal. Passando, então, agora a falar sobre as perspectivas para 2021, né? O crescimento projetado para esse ano é um pouco mais modesto, né, Ariovaldo, em torno de 2,3%. Quais são as razões que motivam esse número? São duas razões, né? Uma delas, como eu antecipei, Letícia, a questão da pandemia, ela continua, né? Inclusive levando em consideração os números, né? Ela vem com uma intensidade mais forte, mais ampla, enfim, global e no Brasil também. O atraso, né, no nosso plano de imunização, ele acaba tendo uma consequência aí nas perspectivas econômicas. Aliado a isso, você tem um auxílio emergencial que foi recentemente renovado, começará a ser pago, no entanto, num valor muito menor daquele que foi distribuído no ano passado. Então, é lógico, né, que é uma alternativa de auxílio àqueles mais carentes, né, mas, evidentemente, não vai surtir o mesmo efeito de ordem econômica, né, das vendas no varejo, principalmente de alimento, né, que é um produto básico nesse ano. Além disso, você tem uma continuidade, né, do desemprego, enfim, uma série de fatores que se somam a outro fator que praticamente quase o ano passado todo, e a coisa está muito forte, é a questão do custo, né, das matérias-primas. Então, tanto o milho quanto a soja e, respectivamente, o farelo de soja, né, são mercadorias, são commodities, né, e, portanto, mercadorias atreladas ao dólar. Como a nossa moeda desvalorizou e se mantém muito desvalorizada, o custo, né, da alimentação animal subiu muito. Afora os outros ingredientes ou insumos que nós importamos, que são vitaminas, aminoácidos, enzimas, a gente chama de aditivos, né? São dolarizados. Então, sofreram também o mesmo impacto. Então, somado tudo isso, você tem um cenário doméstico complexo, né, por conta dessa crise econômica, e para o produtor, né, um aumento de custo explosivo, e com uma dificuldade imensa, ou praticamente nenhuma possibilidade de repassar esse custo ao preço do produto, outra vez, porque o consumidor ele está depauperado. Então, levando isso em consideração, a gente entende que o ritmo de crescimento da demanda da proteína animal e, em consequência, da alimentação animal será bem menor. Por outro lado, né, para amenizar enfim, esses fatores negativos, você tem uma continuidade nesse sucesso nas expedições ao exterior. Então, a China continua com seus problemas, inclusive recrudescendo, né, problemas relacionados à peste suína africana. O Brasil é um grande fornecedor de carne suína e tem, lógico, fornecido também carne de frango e a bovina. Afora outros países, né, que também têm essa demanda. Então, o comércio internacional para a pecuária, ele vem para abrandar, tentar equilibrar esse déficit, essa dificuldade doméstica, né? Quando você compila isso aritmeticamente, né, levando em conta o que os produtores de proteína animal esperam para esse ano, chega nesse número aí da ordem de 2,1, enfim, por cento.
O que a gente pode também apostar, né, afinal de contas isso aconteceu no ano passado, é que embora a gente, assim, no médio prazo a gente vislumbre um crescimento de apenas 2%, ser surpreendido e quem sabe esse número no segundo semestre ele aumentar muito mais e é evidente, sendo bastante otimista, que nós temos, obviamente, um sonho de poder repetir o resultado desse ano, né? Embora, né, esses custos da matéria-prima, né, realmente eles estão atrapalhando bastante, diminuíram absurdamente o poder de compra do produtor, o que leva, logicamente, a uma questão fundamental de conceito econômico, né? Você não tem tanta demanda, né? Custo lá em cima. Você tem que limitar, né, o seu processo para mitigar o prejuízo, né? Então, se isso se der na linha do tempo, diminuição de alojamento, de confinamento, enfim, você tem uma redução na demanda de ração. Por isso é que a gente chega nesse número, por enquanto, da ordem de crescimento aí de 2 e poucos por cento. E Ariovaldo, nesse total, né, nessa fatia, nessa pizza toda, né, que a gente tem com as diferentes criações de animais, o que deve crescer mais e o que deve crescer menos? Qual que é a expectativa aí nesse horizonte, se a gente repartir aí esses setores? Sendo bastante pragmático, né? O que pode, assim, evidentemente, né, uma série de variáveis que influenciam, mas assim de antemão, a suinocultura, né, e a pecuária, a bovinocultura de corte devem ter o crescimento percentual maior do que a avicultura de corte e de postura. Né? A suinocultura tem sido bastante beneficiada por esses estímulos externos, né? Notadamente a China, e a bovinocultura de corte, por conta do preço, né? Ela continua exportando muito bem e o preço acaba estimulando o produtor, o criador, embora eu insista, né? Isso está muito atrelado àquelas atividades predominantemente exportadoras, porque realmente para o produtor independente, né, que coloca seja a carne suína ou a carne bovina no mercado doméstico, ele tem realmente está bastante prejudicado por conta do baixo poder de compra do consumidor brasileiro. Enquanto que a avicultura de corte e a avicultura de postura, essa sim, né, ela tem sofrido bastante com os custos também e por conta de um alojamento, né, que vinha, né, num ritmo acompanhando, né, a demanda que vinha crescendo, enfim, essa de fato deve diminuir seu ritmo por conta dos fatores que eu já antecipei, e quando comparado aí, então, incluo aí nessa análise a pecuária leiteira também, que o Brasil basicamente tem um rebanho que produz leite para consumo doméstico. O Brasil não é um exportador de leite ou derivados, né? E é uma atividade que também, como a avicultura, demanda bastante milho, soja, que são ingredientes que realmente têm seus custos aí avaliados, né, considerados explosivos. Então, outra vez, assim, sendo muito pragmático, né, pode ser que isso mude, mas hoje o cenário mostra uma certa vantagem para a bovinocultura de corte e suinocultura em relação à avicultura de corte e avicultura de postura. E Ariovaldo, a respeito do peso, né, desses insumos que são tão importantes e compõem aí grande parte, né, da ração para esses animais, que é o milho e o farelo de soja, a gente vê no horizonte alguma tendência desses preços cederem ou, por outro lado, tem alguma possibilidade de escassez, porque a gente vê também um plantio do milho safrinha atrasado em muitas regiões fora da janela ideal, aí o produtor contando com o clima
para poder fazer com que essa safra se desenvolva muito bem, né, para que esses grãos tenham qualidade. O que pode acontecer? Pode faltar milho, pode ser que a gente tenha milho em quantidade ou não. Outra vez, né? Considerando as variáveis que a gente está habituado a tratar, né? Então, não estou falando de nenhum evento imprevisível, né? Como foi o caso desse vírus, né? O SARS-CoV-2 aí que produziu essa pandemia de Covid, né? É algo improvável, enfim. Então, considerando aqueles tradicionais, né? Que é clima, produtividade, oferta e demanda, o próprio câmbio. A safra, né, a Conab estima aí uma safra generosa, né, e também na América do Norte, enfim. É lógico, né, a gente está sempre muito atento às questões climáticas, né, mas quando você promove uma contabilidade ou aritmética, né, o que tem em estoque, o que você vai ter disponível de primeira e segunda safra, consumo, né, a alimentação animal é a que mais demanda milho brasileiro. É lógico que você tem depois um setor industrial, tem alimentação humana também, aí, e mais recentemente a produção de etanol, de milho, né? E as exportações. Então, esses 4 vetores, né, compõem aí um rally, né, disputando, né, o milho que você tem disponível. Outra vez, fazendo esses cálculos, levando em consideração aquilo que a gente espera produzir em termos de ração e proteína animal, não enxergamos escassez na oferta. No entanto, a preocupação com o preço ela permanece, porque no horizonte eu diria, de curto prazo, não se vê alívio nesses preços, né? Com a chegada da safra de inverno, né, evidentemente, teoricamente, deveria haver, né, levando em conta aquela máxima relação de oferta e demanda, em tese, os preços deveriam esfriar um pouco por conta desse fenômeno, né, que se dá historicamente. Preocupa, né, esses recordes, né, de exportação, que no fundo, né, também deve ser elogiados, porque traz, né, recursos para o país, a balança comercial. Depende de que lado que você está da mesa, né? Se você for um agricultor, enfim, e está atuando, né, nesse mercado das commodities, né, o milho, a soja, das minerais também, né, o minério de ferro, o petróleo, elas têm batido recordes e tal, outros produtos agrícolas, né, também. Então, é evidente que traz resultado para o país. No entanto, acaba prejudicando, fragilizando a pecuária nacional, porque nós demandamos muito do milho, do farelo de soja, né? Então, esse crescimento também no interesse na produção de biocombustível do milho, né, que é o etanol de milho, e que, no fundo, ele acaba produzindo um resíduo, vamos chamar assim, um produto derivado, que o pessoal batizou, né, de DDGS, uma sigla inglesa, que tem lá o seu perfil nutricional, se aplica muito bem à pecuária de corte, para avicultura e suinocultura, o pessoal tem estudado bastante, ainda há necessidade de homogeneizar melhor, né, essas amostras, ou esse produto que poderá ser ofertado para alimentação animal, para avicultura e para suinocultura, por exemplo. Mas, no entanto, cada tonelada de milho que você esmaga, você vai produzir aí de derivado 300 e poucos quilos, né? Então, é muito menos do que usar o milho integral, né? Mas, outra vez, em relação ao milho, a gente entende, há uma preocupação grande, por isso que nós temos tratado isso diretamente com o Ministério da Agricultura e tem algumas alternativas, né? A que parece assim mais viável, ela é de médio e longo prazo, o efeito dela, né? Que é aumentar a área plantada de milho, né? Enfim, melhorar a produtividade e tal. De soja, a gente tem uma produtividade maravilhosa já. Temos outras medidas de curto prazo também negociadas, né? Uma delas já em prática, que é a redução ou eliminação do imposto de importação. Enfim, além de modificar um pouco
o processo de internalização de eventos modificados de milho dos Estados Unidos, por exemplo, a agilizar essa distribuição, essa internalização, embora, né, levando em conta custo e as distâncias continentais que o Brasil tem do porto até as áreas de consumo, o frete acaba quase que inviabilizando isso também. E, por fim, né, o PIS/COFINS incidente, que a gente teima discutir isso com o Ministério da Economia, para que haja aí um perdão, uma renúncia provisória, temporária, exclusiva para a alimentação animal, tentando esfriar esses preços também, né, do que pode ser importado. Então, são medidas, né, tentativas aí para tentar, fora a substituição, lógico, né, sorgo, trigo, triguilho, triticale, que são cereais de inverno, mas são medidas, né, que agora parece, né, a cadeia produtiva está pensando e debruçada nisso com muito mais afinco por conta do cenário, né, que prevalece, né? E em relação à soja, também é uma preocupação, porque quanto mais grão você exporta, menos sobra para esmagar aqui, e o farelo está aqui disponível, porque o farelo de soja é um produto derivado desse esmagamento, né? Então, enfim, mas fazendo as contas aí, basicamente esse ano, né, a gente deve demandar aí por volta de 48 milhões de toneladas de milho e uns 18 milhões de toneladas de farelo de soja, né? Fica uma conta assim bem ajustadinha, né, quando você considera o que tem em estoque, o que vai ser produzido e exportado, mas ainda entendemos que há, sim, disponibilidade, não vai faltar. Lógico, vai depender muito também do ímpeto exportador, né? O segundo semestre é aquele onde se concentram as exportações, né? Então, vamos ver, né, exatamente o que se dá aí no segundo semestre. Todo o cenário internacional econômico, né, a pandemia, enfim, ele acaba por modificar ou influenciar muito tudo isso, né? Você vê a China estava assustando, porque ela vinha recuperando seus plantéis, né, matrizes, tal, suínos, e vinha cada vez importando mais milho. Agora, com esses novos focos, né, ela percebe que vai ter que voltar a importar mais a carne suína do que o milho. Ela tem substituído o milho por outro ingrediente, né, tem trigo, enfim. Portanto, talvez isso nos ajude, né, sobre mais milho aqui, porque nós somos grandes fornecedores, né, dessa carne suína para a China, então vamos produzir aqui, né? Então, em resumo, a gente acha que faltar não vai, mas o preço realmente permanece, pelo menos no primeiro semestre, bastante salgado. E a expectativa é que haja um certo esfriamento durante o segundo semestre. Certo, Ariovaldo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Um abraço e sempre à disposição de vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações, trazendo para nós os resultados do balanço feito a respeito do ano de 2020 para a produção de rações e as perspectivas agora para esse ano de 2021. Em 2020, o setor de rações aqui no Brasil, isso não só para a alimentação de animais que fazem parte do setor agro, mas também a parte de PET, houve um aumento de 5% no setor de rações, atingindo 81,5 milhões de toneladas de ração produzidas. O que mais puxou esse crescimento, segundo o Ariovaldo, lá em 2020, foi a questão da avicultura e da suinocultura, já que a gente teve exportações muito expressivas, né, no ano passado. Esse ano, porém, a perspectiva de crescimento, segundo o Ariovaldo, para o setor de rações é um pouco mais modesto, crescimento em torno de 2,3%. Isso, segundo ele, por causa do cenário macroeconômico aqui no Brasil, que a gente deve ter menos consumo de proteínas animais, a população menos capitalizada, uma certa morosidade no processo de imunização, de vacinação da população, que é o que faria com que a economia voltasse a girar, né, com que essa roda toda, né, a circulação de pessoas, o consumo voltasse a acontecer de forma natural. Então, isso ainda está demorando e isso preocupa como vai ficar a questão do consumo por parte da população. E o que deve puxar esse crescimento
para o setor de rações, né, ainda que mais modesto, é realmente a questão das exportações e principalmente para os setores produtivos de carne suína e bovinocultura de corte. O Ariovaldo Zani falou que são 2 setores muito promissores para esse ano, principalmente por causa das exportações e colocando o fator China em jogo, que a China ainda demanda muita proteína animal, então que esses são os contornos de como deve ficar o cenário do setor de alimentação animal para esse ano de 2021. Antes de terminar, eu queria deixar um convite para vocês que estão nos acompanhando por aqui. Se você está no site Notícias Agrícolas ou se você está acompanhando o nosso canal no YouTube, que é Notícias Agrícolas Oficial, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, para não perder nada. A gente também está em outras plataformas digitais, que são as redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo juntinho, e no Twitter, @Notiagri. Então você pode nos encontrar em todas essas plataformas, acessar as nossas notícias e se manter como produtor rural mais bem informado. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.